Fala galera, bom, eu tô aqui para compartilhar com vocês um pensamento que o Espírito Santo começou a revelar para mim. Eu estava lendo aqui meu devocional e comecei a ler, estou estudando, na verdade, o livro de Romanos. E cara, e toda vez que você estuda os seus comportamentos, as suas ideias, o Espírito Santo sempre vai trazer uma revelação nova, ele sempre vai ensinar eh, a compreender os seus pensamentos. E eu tava pensando, né, o meu processo, como que foi. Eu gosto de sempre estar pensando sobre isso, porque toda vez que eu penso sobre o meu processo, eu penso nas pessoas que pedem conselho. Isso me ajuda cada vez mais a estudar, e isso me incentiva mais a compreender por que as pessoas estão nesses conflitos, porque eu passei por esses conflitos emocionais sobre a minha identidade. E hoje, agora de manhã, eu estava lendo um livro de Romanos, e quando eu comecei a ler Romanos 5, eu tive uma visão como o Espírito Santo me levasse na minha infância, me levasse os conflitos que eu não compreendia. Porque quando você não tem uma mentalidade do Espírito Santo, você não consegue compreender as coisas do reino de Deus, né? As pessoas confundem a lei da humanidade que as pessoas criam e a lei de Deus, né? Deus nunca vai negociar os princípios dele, Deus nunca vai negociar aquilo que é uma verdade, o que é pecado e pronto. Deus nunca vai negociar. Deus, ele é amor, sim, ele ama todos, mas todos que queira também uma mudança. Então Deus, ele é justo. Só que Deus, cara, eu vejo Deus como um pai cuidadoso, um pai que não traz a condenação, um pai que traz a solução. Eu vejo em Deus um Deus que me tirou da minha escravidão, da minha mentalidade caída, dos meus conflitos, das mentiras que foram construídas dentro de mim. Um Deus que teve paciência comigo, que teve a sabedoria, porque Ele é um Deus sábio, é um Deus que, meu, ele vai muito mais profundo no meu coração e consegue trazer para fora as coisas que eu não conseguiria enxergar. Então, quando eu estava lendo agora o livro de Romanos 5, e ali ele começa a falar de lei, que a lei ela traz uma condenação, a lei ela traz você um tabu que você não consegue cumprir e ela te condena, né? O apóstolo Paulo ele começa a falar sobre isso, que ninguém consegue cumprir a lei de Deus se não for pelo Espírito Santo. Então, se eu não tiver o Espírito Santo para me ensinar, para viver pela dependência do Espírito Santo, eu não consigo cumprir, eu não consigo fazer o que é certo, porque a palavra diz: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que não queria fazer, eu acabo cometendo. Então, aquilo que eu falei, não, eu não vou fazer isso, e quando não tenho a dependência do Espírito Santo, eu vou acabar fazendo. Mas quando eu tenho a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo me ensina, não faça isso, então eu não vou fazer. Porque o Espírito Santo acaba me dominando. Então, é aquilo que eu mais alimento, é o que mais vai me dominar. E eu tava pensando sobre isso, e quando eu comecei a ler o livro de Romanos, eu comecei a imaginar a minha infância, comecei a imaginar eu dentro da igreja, né? Eu nasci no lar cristã, meu, a vida inteira eu ouvi de pastores, eu ouvi de uma liderança, eu ouvi de pessoas religiosas, pessoas líderes, trazendo, falando, olha, a homossexualidade é um pecado, vai pro inferno, que tá nesse pecado. E isso me machucava, porque eu sentia esses desejos homossexuais, eu sentia essa atração por mulheres, só que na minha infância eu estava lutando ainda com esse sentimento. Eu não sabia ainda quem eu era, eu não sabia como seria minha vida, eu não sabia como seria meu futuro. Eu estava lutando ainda para compreender os meus comportamentos, os meus sentimentos. Eu estava ainda lutando para entender o meu gênero. Eu estava naquela luta. E é muito ruim, cara, quando você está nessa luta e você não quer. Você fica nessa, nossa, meu, como que vai ser minha vida agora? Eu não quero sentir esse sentimento, mas esse sentimento está me dominando. Eu tinha isso dentro de mim. Eu não queria sentir os desejos por mulheres, porque eu tinha uma convicção que isso não era de Deus, que isso não vem de Deus. Só que, meu, a minha mente, meu, era muito, muito, muito condenada. E eu sei que você também passa por isso. Eu sei que eu recebo muita mensagem de pessoas que não querem mais sentir desejos pro mesmo sexo e sofre com isso dentro da igreja, sofre isso fora da igreja, e ela
acaba sendo uma pessoa infeliz, sabe? Ela tenta de todas formas sair desses desejos e acaba sofrendo, como eu sofri na minha infância, eu sofri na minha adolescência, sabe? E eu comecei a pensar, as pessoas começam a me levar sobre tudo isso que eu vivi na minha infância. E ali, quando eu comecei a ler o livro de Romanos 5, era como a lei, cara, ela me afastou de Deus, porque eu sabia que isso era pecado, eu sabia que isso não agradava o coração de Deus, e isso me afastava dele, porque eu queria estar com ele, eu queria andar com ele, mas o meu pecado impedia que eu me aproximasse dele, porque eu falava, eu não sou digna de estar perto de um Deus, Deus que é bom, Deus que é maravilhoso, eu sou pecadora, ele é justo, ele é bom, e aquilo que trazia ódio, um ódio, porque ao mesmo tempo que eu queria estar perto de Deus, eu tinha ódio de Deus. Eu falei assim, Deus, você me criou homossexual, você me criou masculina, você me criou dessa forma, e agora está me dizendo que isso é uma lei, isso é um pecado, isso você é condenada por isso, então você é um Deus mau. Eu comecei brigar com Deus na minha mente, eu tinha raiva de Deus, porque eu falava, Deus, eu não pedi para ser assim, eu não quis ser assim, eu não quis, e agora eu tenho esse sentimento, e eu tenho isso dentro de mim, e eu estou sendo condenada, porque é isso que a igreja me ensinava. E aí, só que a igreja, que ela sabia que, que eu tinha esse jeito, esse tranjeito, porque eu andava masculino dentro da igreja, eu me vestia igual homem, eu tinha comportamento de homem, só que ninguém me ensinou os princípios no sentido de como é construído, se realmente é nascido. Ninguém, cara, ninguém. Vivi muitos anos dentro da igreja, ninguém sentou comigo para me ouvir de onde está acontecendo, como aconteceu, sabe? É lógico que não sei se naquele tempo já tinha estudo para isso, hoje tem estudo para isso, mas o que eu quero dizer? Que a lei de Deus me condenava. O processo que eu escutava dentro da igreja me machucava, então aquilo me feria e me feria de um Deus mau, um Deus que cria alguma coisa e depois ele condena. Só que é isso que o inimigo faz. Ele faz que você odeia Deus, que você odeia as coisas que ele está dizendo, porque a sua mente, ela não está compreendendo ali agora. E aqui o apóstolo Paulo sempre ele fala sobre isso, que a lei, cara, ela te condena, ela te afasta de Deus. Porque quando você não tiver o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo que atua na sua mente, que traz a revelação, que explica tudo, quando você não tiver esse entendimento, você sempre vai estar debaixo de uma condenação que o próprio inimigo, o acusador te acusa. O próprio diabo, cara, que ele é o acusador, é ele que faz que você acredita que olha, você nasceu assim, então você vai morrer assim, então Deus vai te condenar, você não é salva. Aí, cara, chegou um tempo na minha vida que aos 12 anos, de 12 a 14 anos, eu fui batizar. Aí eu pensei, assim, agora eu vou batizar, esses desejos por mulher vão sumir, eu vou entrar nas águas, vou nascer de novo. Só que não foi isso que aconteceu. Eu fui para as águas, fui batizada, e ali os sentimentos aumentou, porque quando o diabo quando a sua casa está limpa, cheirosa, o diabo ele sai dessa casa, ele anda ao seu derredor, ele volta de novo, ele vê que não tem ali conteúdo, não tem a administração do Espírito Santo, não tem a verdade, ele entra de novo com 7 vezes piores. Então quando você limpa a sua mente com a verdade, você precisa, quando você tira aquilo que esse pensamento ruim, tudo aquilo que estava te perturbando, você tira da sua mente. Só que você precisa encher a sua mente de coisas boas. Você precisa estudar, você precisa ir mais profundo. E quando você não faz isso, você deixa a sua mente vazia. O diabo ele vem com 7 vezes pior do que o primeiro. Então, se a minha mente já tinha um conflito de condenação de mim, quando eu batizei, eu me tornei uma pessoa pior, rebelde. Porque foi, nossa Deus, esse sentimento realmente não sai de mim. Eu nasci mesmo homossexual, eu declarava, eu falei, Deus, se você, se você quiser me condenar, então me condena então, eu estou condenada. Então quando você ouve isso, você ouve isso direto de pessoas homossexuais, eu já estou condenada, isso não tem mais jeito, Deus,
se ele me ama ou não, eu vou continuar sendo homossexual, eu tô nem aí pra igreja, eu tô nem aí pra Deus, tô nem aí pro seu Jesus, porque a pessoa ela está revoltada, ela está com ódio, porque ela tentou várias vezes sair desses desejos e até que ela não conseguiu sair. E eu falei assim, meu, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não importa quem eu sou Deus, não importa quem é seu Jesus, não importa quem é a religião que você serve, eu sou feliz assim, eu tenho um Deus, ela cria um Deus dentro dela, como eu que tinha criado um Deus dentro de mim. E, enfim, você sai ferida com a igreja, você sai ferida com Deus, você sai ferida com Jesus e você, cara, começa cada vez mais, cara, se odiar a vida que você está vivendo e você fala, não, quer saber? Eu vou esquecer tudo isso, eu vou criar a minha vida, eu vou criar o meu estilo de vida, eu vou criar a minha forma de pensar. Eu realmente nasci assim, realmente não tem nada a ver com o que as pessoas estavam falando. Então você começa a buscar uma resposta que não vem de Deus, mas vem do próprio inimigo, tentando te afastar de Deus, porque o seu pecado que está dentro de você, você não conseguiu resolver, você não conseguiu se libertar, você não conseguiu trazer uma resposta, porque as pessoas não te ensinaram não te ensinaram as raízes, só ensinaram uma lei, uma lei, não pode, não pode, não pode. Nunca ninguém sentou com você para te ouvir, nunca ninguém sentou para sentir a sua dor, nunca as pessoas pararam para perguntar por que você é assim, mas as pessoas só traziam condenação, 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 condenação. Então você fala, cara, isso que é essa igreja? Um Deus mau, um Deus que condena, um Deus que traz ódio, aquilo dentro de você, cara, vai te machucando, vai te ferindo. E vai cada vez mais afastando de Deus. E quando eu comecei a ler livro de Romano, era exatamente o que eu estava vivendo dentro da igreja. Era exatamente o que eu sofria. Eu sofria dentro de mim e ninguém me ajudou. Eu não estou falando assim, cara, que a gente tem que depender das pessoas. Nada disso, cara. A gente não, hoje tem essa compreensão, cara, que é o Espírito Santo, é ele que me ensina. Sendo que quando quando eu tive uma conversão, falei assim, Deus, não quero ser convertida, não quero ouvir de pastor, não quero ouvir de liderança, porque eu sei tão machucado dentro da igreja, sei tão machucado, falei, Deus, não quero. Eu quero ter uma revelação de você, você que me mostra se você realmente existe, se você realmente é uma verdade, só você me compreende. Porque, cara, tanto que fui machucada dentro da igreja. Porque eu clamava por uma resposta e não ouvia uma resposta. Mas Deus, ele traz uma resposta. Talvez eu não estava preparada para ouvir o que Deus tinha para me dizer, porque ainda eu era criança, ainda não tinha uma informação melhor. Hoje eu tenho outra idade, hoje eu tenho uma estrutura melhor, mas naquela época eu não tinha. Mas porque também não tinha um apoio, não tinha alguém para me ajudar. E hoje eu sinto essa dor assim quando algum jovem pede ajuda, quando uma mãe pede uma ajuda, quando uma pessoa casada que já está tendo uma vida formada pede ajuda, que ainda tem esse sentimento. Então a igreja, cara, ela precisa sim, cara, estudar esse assunto. Às vezes, cara, um líder, alguma pessoa me pede ajuda, eu gosto de ajudar, mas eu não estou perto para ajudar a pessoa, eu não posso sentir o que ela está sentindo, eu não posso ver que ela tá, os olhos dela estão querendo dizer, eu não posso abraçar, sentir a dor dela, porque eu estou de longe, porque eu sou apenas uma YouTube. Eu posso orar por você, posso dizer para o Espírito Santo te trazer revelação, cara, mas nada se compara se você tiver alguém por perto, alguém para te acompanhar, alguém para te ensinar, alguém para mostrar onde que está a causa, por que que isso foi construído, por que que isso existe, se tem uma resposta ou não, se você consegue sair desse lugar ou não. Meu, isso é muito importante. Eu quero falar sobre livro de Romano, então eu tô contando para você minhas ideias, por isso que o vídeo tá pouco comprido, para você compreender o que que eu vivi dentro da igreja. E cara, e quando eu me converti, Deus fez, Deus, eu quero uma pessoa, eu quero que se levanta pessoas para me ajudar, pessoas que me ensinam, pessoas que me mostram o caminho, que me mostram uma solução, uma resposta, porque eu quero deixar esses desejos, eu quero mudar de vida, e eu quero viver uma vida nova, sabe? Eu estava cansada daquilo que eu estava vivendo, eu não estava mais feliz na homossexualidade, eu me sentia infeliz daquilo que eu estava vivendo, sabe? E e quando eu comecei ali, pedir isso para Deus, e quando eu me converti, Deus levantou pessoas que me levaram a estudar. Eu estudei sobre
a sexualidade, eu passei por um seminário de restauração, da onde que veio, como aconteceu e como eu descobri os desejos que estavam em mim, por que que estava dentro de mim, como que foi construído, se realmente tinha nascido. Então você conhece meu testemunho, se você não sabe da minha história, eu quero te convidar a assistir meu testemunho. Ali estou explicando várias as coisas que aconteceram dentro da minha casa. Teve muito abuso sexual, teve muita rejeição, teve muita agressão. Eu vi muito pornografia dentro da minha casa, então isso a minha mente cada vez mais foi ficando perversa. E isso, cara, isso eu fui compreendendo através dos estudos. E Deus, cara, ele começou a me mostrar isso pra mim. A palavra diz que lá em Samuel, lá no 1 Samuel, que Samuel ele não compreendia a voz de Deus. Só que sobre o sacerdote de Eli falou para ele assim: vai no seu quarto, quando essa voz te chamar, fala: eis-me aqui, Senhor. Então o sacerdote Eli ensinou o profeta Samuel a ouvir a voz de Deus. Ainda ele não era profeta, ele era uma criança. Ele é uma criança que ainda não tinha estrutura, que não tinha sabedoria, mas ali foi ensinado: vai pro quarto, ouve a voz de Deus, deixa Deus falar com você. Isso aconteceu comigo também. Quando eu me converti, eu não sabia ouvir a voz de Deus, eu não sabia onde estudar, não sabia como compreender os meus pensamentos, mas alguém me ensinou. Eu fui para seminários, eu comprei livros específicos na área que eu precisava, sobre homossexualidade, sobre paternidade, sobre rejeição, sobre abuso sexual, tudo aquilo que eu vivi na minha casa. Então, Deus ele faz a parte dele, mas agora eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser cooperadora com Deus, como diz lá no livro de Hebreus. Nós somos cooperadores com Deus, então eu tenho que andar com Deus, tenho que estudar junto com Deus, junto com o Espírito Santo para me compreender. E quando meu raciocínio tiver querendo dominar, eu não vou conseguir compreender a voz do Espírito Santo, mas quando o meu espírito morre, mata a minha carne, assim eu consigo discernir a voz do Espírito Santo. É por isso aqueles que ouvem falar sobre assunto de homossexualidade odeiam essa conversa, porque ainda não compreenderam como eu compreendi, e eu sei muito bem isso, eu entendo eles, cara, eu entendo completamente o que eles sentem contra a igreja, eu sei que é isso, porque eu já vivi sobre isso, então por isso que eu tenho zelo com isso, peço direção para Deus, tudo isso que eu já vivi, cara, dentro de mim. Então no livro de Romanos 5 vai falar sobre isso, eu estava estudando sobre isso, ele fala assim, ó, no Romanos 6, Romanos 7, desculpa, é Romanos 6, versículo 5, fala assim: quando nós éramos controlados pela natureza humana, o desejo pecaminoso atuava dentro de nós. A lei só despertava esses desejos maus, que produziu uma colheita, obras pecaminosas, o cujo resultado era a morte. Ou seja, quando a minha natureza, o pecado atuava dentro de mim, a lei, ela só me condenava, ou seja, como eu acabei de dizer, eu já estava no conflito desses desejos, só que quando eu via que isso era pecado e que isso me trazia minha condenação, só que não tinha uma resposta, e isso, cara, trazia mal no meu coração. Eu tinha ódio, eu falei assim, meu, eu tô com... A lei tá me falando que isso é um pecado e isso traz uma condenação pra mim, mas eu não tenho uma resposta, então eu tenho um ódio de Deus. É isso que Deus ministra no meu coração aqui. Porque a minha mentalidade era dominada pelos meus desejos caídos. Então, eu não tinha compreensão. Então, eu falava assim, ó, quando nós éramos controlados pela natureza humana, os desejos pecaminosos atuavam dentro de mim. A lei despertava um desejo mal, porque, tipo assim, eu sabia que aquilo não era de Deus, que isso Deus não agradava com aquilo, só que, cara, não tinha que ninguém me explicasse a razão, não tinha ninguém que me ensinasse os princípios, não tinha ninguém me ensinou de onde que foi criado, como que aconteceu, como foi construído, se realmente é nascido assim. Então, cara, aquela confusão dentro de mim, cara, trazia ódio. Então, quando você não tem uma resposta, traz ódio dentro de você. E aquilo me afastava de Deus. Então, aquilo produzia cada vez mais pecado, cara. Pecado, pecado. E isso foi me afastando de Deus. Agora ele fala assim,
Agora, porém, como fomos libertos da lei, então aquilo, quando eu conheci a verdade, quando eu conheci tudo aquilo que estava toda aquela bagunça dentro de mim, quando eu conheci a verdade, aquela lei de Deus não trouxe mais condenação dentro de mim, porque agora a lei de Deus, ela me ensinou, porque é aquilo que foi construído, como que foi construído. E agora ele fala assim, agora eu sou liberta. Agora ele fala assim, agora, porém, fomos libertos da lei, pois o morremos perante a ela. Agora nós não estamos mais presos sob o poder dela, mas para servir a Deus não de maneira antiga, mas obedecemos a letra, mas porque a letra mata, mas o Espírito traz vida, ou seja, se eu lesse com o versículo pela letra sem o Espírito Santo, aquilo me trazia condenação. Eu falei, isso é pecado, esse pecado, mas eu tava na letra, eu tava na carne, a minha mente não compreendia, eu aquela luta, mas o Espírito Santo, quando eu peço Espírito Santo, me revela por que isso é errado. Por que isso não agrada a Deus? Me mostra por quê. Então o Espírito Santo, ele começou a me ensinar. Ele começou a falar assim, para de ler na letra, para de ler na lei, vai pelo Espírito Santo, pega os pensamentos, leva cativo a Cristo. Olha, você foi construído assim, a minha mentalidade masculina, ela foi por causa do meu pai, já vou dizer de novo aqui. Eu vi a vida inteira meu pai abusando, eu vi a vida inteira meu pai trazendo palavras de condenação, eu sempre vi meu pai agredindo a minha mãe, então eu vi meu pai abusando da minha irmã, eu sempre vi abuso dentro da minha casa. Eu já fui molestada. Então, cara, os presos começam a me revelar. Então, eu fui estudando. E fui estudando, já não era mais a letra. Agora é o Espírito Santo me ensinando. Agora é o Espírito Santo me ensinando. E aqui, quando eu fui liberta disso, aqui em Romanos 8 vai falar assim, portanto, não há mais condenação que tem em Cristo Jesus. Eu não estou mais condenada. Eu não estou mais sobre o julgamento, porque o diabo tem mais poder sobre a minha vida. Entende? Então é isso que eu quero falar com vocês. Acho que